Olá, o meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais nós vamos abordar aqui no nosso canal Espírita um tema sob a ótica da doutrina espírita, e o tema é o progresso, a lei de progresso. Essa lei de progresso está inserida lá em O Livro dos Espíritos a partir da questão 783. Eu, quando apanhei esse material para trabalhá-lo num vídeo, eu me lembrei que as nossas crianças, as crianças da nossa escola infantil, lá no nosso centro espírita, elas aprendem o Livro dos Espíritos, elas estudam o Livro dos Espíritos, já passaram, já estão bem adiante dessa questão, mas eles trabalharam essa questão, eles analisaram essa questão, expuseram essa questão de acordo com a sua inteligência, com a sua simplicidade e com bastante objetividade, aliás, de surpreender. Fatos que um adulto teria dificuldade de compreender e muito argumentaria a respeito do assunto, as crianças trabalharam com bastante naturalidade, talvez por estarem mais próximas do ontem, do estado de erraticidade, do que do hoje, na presente vida, em que ainda são infantes. Talvez por isso tenham uma boa lembrança dessa realidade espiritual. O Livro dos Espíritos, ele faz, desde o princípio da discussão desse assunto, uma distinção entre o estado de natureza e a lei natural, dizendo que não são a mesma coisa, de que o estado de natureza é o estado primitivo da humanidade, é o estado de infância da humanidade, o ponto de partida do seu desenvolvimento intelectual, e afirmando que a civilização é incompatível com o estado de natureza, no passo em que ela já está organizada e a passos largos em razão lá daquele estado natural. Ao passo que a lei natural, essa sim, contribui para o progresso da humanidade, pois perfectível que é o homem, ele não foi destinado a viver perpetuamente no estado de natureza, como não foi o de viver eternamente na infância, né? Esse estado naturalmente é transitório e o homem dele sai em virtude do progresso e da civilização. Assim, a lei natural, ela rege a humanidade inteira, e o homem se melhora à medida que melhor a compreende e pratica, e isso é progresso. E aí entramos na fase efetivamente de se falar do progresso, porque o homem se desenvolve por si mesmo, nós já dissemos, de forma natural, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo, ainda que tenham o mesmo ponto de partida, ainda que todos tenhamos sido como espírito criados simples e ignorantes. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social, por meio da convivência. Assim nós progredimos, evoluímos e progredimos em família, profissionalmente, na sociedade, na convivência com o próximo de uma maneira geral, nós então crescemos. O progresso moral, ele naturalmente decorre do progresso intelectual, mas nem sempre o segue assim imediatamente, né? O progresso intelectual, ele engendra o progresso moral, fazendo compreensível para o homem a questão entre o bem e o mal. E desde aí, ou a partir daí, o homem já pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio, nesse caso, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos, sempre em razão das escolhas, então, pelo livre-arbítrio. Porém, existe um obstáculo ao progresso, à evolução e ao progresso. Esses são o orgulho e o egoísmo. Refiro-me naturalmente ao progresso moral, porque em relação ao progresso intelectual, ele se efetua sempre, independente de haver ou não orgulho e egoísmo. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual ele reduplica a atividade daqueles vícios advindos do egoísmo e do orgulho, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que a seu turno incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Assim é que nós podemos depreender no mundo moral, tanto no mundo moral quanto no mundo físico, que do próprio mal pode nascer o bem, né? Curta, porém, é a duração desse estado de diferença entre a questão intelectual e a questão moral, né? Ela muda a proporção em que o homem compreende melhor e que, além dos gozos dos bens terrenos,
existe uma felicidade maior, infinitamente mais duradoura. E essa compreensão, este entendimento, essa conquista, ele o faz através do seu progresso moral. Há, portanto, duas espécies de progresso, que uma e outra se prestam mútuo apoio, mas que, no entanto, não marcham lado a lado, o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro tem, que é o progresso intelectual, ele tem recebido no correr desse século todos os incentivos. Por isso mesmo, isso foi dito no século XIX, hein? Por isso mesmo atingiu um grau que ainda não chegara antes da época atual. Isso dito no século XIX, imagine agora, no século XXI. Muito falta ainda, nos dias de hoje, inclusive, para que o segundo, o desenvolvimento moral, alcance o mesmo nível do desenvolvimento intelectual em que a humanidade se encontra. Todavia, comparando seus costumes sociais de hoje e com o de alguns séculos atrás, só um cego negaria o progresso realizado. O homem progrediu bastante mesmo. Me lembro que um amigo de meu pai dizia assim que gostava muito de ver as galinhas soltas no terreiro, apanhando a minhoca, comendo a grama, coisa desse tipo, criados em liberdade e assim por diante, né? E meu pai comentou, mas se fosse assim, com a população que o mundo tem hoje, naturalmente haveria falta da proteína advinda das aves, porque faltariam aves. Então a organização produtiva engendrada pelo homem na produção de aves, por exemplo, acompanha a necessidade em razão do volume da humanidade dos dias de hoje. Então realmente houve um progresso, e isso é inegável. Aliás, eu quando estava trabalhando esse tema, procurando trabalhar esse tema para realizar esse vídeo, eu me lembrei de um texto que uma amiga minha, chama-se Érica Ribeiro Dias, ela fez naturalmente esse vídeo sob a ótica da doutrina espírita, uma vez que ela é espírita, e ela fez esse texto de muito boa qualidade, muito inspirado, e que eu faço questão de ler. E vocês não vão se arrepender de ouvir-me ler o texto, em razão não da minha leitura ou da minha interpretação, mas da qualidade que o texto possui em si. Evoluir e Progredir, por Érica Ribeiro Dias, é o texto que eu vou ler agora. Ouçam com atenção e veja que capricho, que esmero. O espírito evolui na conjugação do verbo conhecer e progride na conjunção do verbo amar. Para conhecer não é preciso amar, mas para amar é preciso antes conhecer, pois só ama quem conhece. Conhecer é evoluir, amar é progredir. É a lei, pois o fruto não pode vir antes da flor. Conhecer é a flor, amar é o fruto. Conhece o filósofo a intimidade da filosofia e com isso evolui. Quando divide seu conhecimento com as demais criaturas, ama e então progride. Conhece o cientista o valor terapêutico da planta tóxica e com isso evolui. Quando usa da dose certa para o bem de todos, então ama. Então aí ele progride. Conhece o religioso as verdades do espírito imortal e com isso ele, religioso, evolui. Mas quando as revela às demais criaturas de Deus, ama. Então progride. Evoluir pode ser conjugado no plural. Filósofos, cientistas, religiosos podem evoluir juntos nas áreas das suas especialidades. Progredir, porém, é um ato solitário, que cada um faz de per si. A evolução é um movimento natural que nos compele às mudanças, mas o progresso é ato voluntário, individual e intransferível, pois se a evolução pode ser instintiva ou orgânica, o progresso é sempre consciente e voluntário. Assim, não responsabilizemos ninguém pela redução da nossa marcha ou pelo nosso estacionamento no tempo, pois nossas emoções próximas ou remotas, não digeridas, são apenas maneiras que escolhemos de saborearmos a vida e ninguém é culpado pelo paladar amargo que insistimos em reter. Por outra, não julguemos quem quer que seja pela opção de se conservar na retaguarda do tempo, de vez que as escolhas são exercícios diários com que a divina providência nos presenteia. Uma escolha acertada é fruto de uma mente amadurecida. Não se pode exigir do abacateiro o doce sabor de seus frutos antes do caprichoso trabalho do tempo, pois não existe progresso sem que se percorram as etapas evolutivas que cada ser delineia para si mesmo. Tampouco exijamos facilidades
no caminho da evolução. Sigamos sempre superando os obstáculos com coragem e paciência, já que por diversas vezes fomos nós as pedras de tropeço para companheiros que jornadeavam conosco. Hoje, restaurados em nossas formas físicas, sejamos os amigos prestimosos, difusores da Boa Nova, que patenteiam no dia a dia, ante quaisquer dificuldades, os valores, o bem que já logramos conquistar no curso do progresso. Pois a evolução pode ser demonstrada, o progresso só pode ser exemplificado. Experimentemos a felicidade de arregimentarmos em nós mesmos as forças criadoras, nem um paraíso de preguiçosa harmonia, nem um inferno de sofrimentos constantes. Esforcemo-nos pela construção do nosso mundo íntimo, melhor hoje, pois o futuro é uma projeção. O passado é um caminho já trilhado e o momento atual uma dádiva. O progresso, pois, começa agora. Desfrutemos de toda a beleza que o céu do progresso pode proporcionar. Forjemos asas fortes no calor das experiências terrenas, a asa do conhecimento em escala proporcional à do sentimento, a fim de garantirmos a estabilidade necessária ao voo para o bem comum, e que ele seja cada vez mais alto, pois o progresso é por si ilimitado. E vamos adiante.